Vamos contar a história de um gigante da indústria de jogos. Quando você inicia um jogo da Ubisoft, sabe que vai entrar em um mundo simplesmente maravilhoso. Há 10 anos, se a gente tivesse que andar sobre brasas, teria funcionado, mas perdeu muitos pontos de vida. Realmente muitos. Talvez agora a empresa tenha chegado ao limite do que está disposta a arriscar. Ultimamente, a Ubisoft tem decepcionado os jogadores, que já estão ignorando seus lançamentos. Avatar, Frontiers of Pandora, Star Wars, Outlaws e Skull and Bones. Nenhum desses jogos lançados em 2023 e 2024 teve sucesso de vendas. A Ubisoft até precisou desligar os servidores de seu jogo Six Defiant e, durante esse processo, teve que demitir 277 funcionários. E falando dos funcionários, eles também ficaram decepcionados com o estúdio. O que está em questão é a forma como essas decisões foram tomadas e comunicadas. Mas por que a Ubisoft decepcionou todo mundo? Para contar a história da Ubisoft, criamos um personagem de jogo, o Ubi. Como todo personagem, o Ubi tem uma barra de vida. Ela se enche e se esvazia de acordo com as situações que ele enfrenta. Para entender como o Ubi chegou ao fundo do poço, vamos voltar um pouco no tempo. A Ubisoft é uma história de sucesso tipicamente francesa e até bretona. Ela nasceu no Morbihan, da imaginação de 5 irmãos: Claude, Michel, Yves, Gérard e Christian Guillemot. Eles herdaram uma empresa de produtos agrícolas da família. Com esse patrimônio, fundaram em 1986 uma empresa bem diferente da agricultura, a Ubisoft. Desculpe, Bretois, mas Ubisoft não significa União dos Bretões Independentes, como a lenda diz, mas sim ubiquidade. Desde o início, a Ubisoft foi mais que uma empresa, foi uma grande família. Para criar o primeiro jogo, os diretores alugaram um castelo na floresta do Merlin, o Mago, e reuniram o máximo de desenvolvedores possíveis para trabalhar dia e noite, e lançaram o jogo Iron Lord em 1989. E aí, a família Ubisoft lançou seu primeiro grande sucesso. A empresa realmente estourou com Rayman. Ele foi a primeira licença realmente forte que se espalhou pelo mundo e fez muito sucesso. Estamos falando do final de 1995. Axel Nizart, mais conhecido como Conquerax, é streamer e youtuber, e ficamos até com um pouco de inveja de sua coleção de jogos. Rayman foi um grande sucesso, vendendo dezenas de milhões de cópias no mundo todo. O verdadeiro divisor de águas para a Ubisoft, no entanto, foi Assassin's Creed, lançado em 2007. Para se ter uma ideia, Assassin's Creed vendeu mais de 200 milhões de unidades até hoje, e também foi a inspiração para o personagem que animou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024. Os Assassin's Creed que saíram marcaram uma verdadeira revolução. Eles têm até historiadores que garantem a veracidade dos cenários, indo a detalhes muito específicos, como a posição das janelas, se estavam ou não posicionadas daquela maneira no século XIII. E outros jogos lendários da Ubisoft incluem Far Cry, Just Dance e Splinter Cell, todos com boas vendas. E o valor das ações da empresa só subindo. Tudo estava indo bem para a gigante bretona. Em 2020, a crise do Covid-19 impulsionou ainda mais o estúdio. Afinal, todo mundo estava em casa, então a Ubisoft, assim como seus concorrentes, vendeu muitos jogos. Foi tão bom esse período de confinamento que seria bom se pelo menos uma vez por mês tivesse algo assim, né? A Ubisoft entrou para o seleto grupo das Big Four, ao lado da Take-Two, dona da Rockstar Games, criadora de GTA, da Electronic Arts, dona de FIFA, e da Activision Blizzard, dona de Call of Duty. A barra de vida da Ubisoft estava lá em cima.
No final de 2021, esses 4 estúdios somavam 100 bilhões de dólares em valor de mercado. Desde o seu começo, a Ubisoft cresceu bastante, mas esse crescimento começou a ser difícil de administrar. Primeiro, os resultados excepcionais durante o confinamento não se mantiveram. E isso não é difícil de entender. Afinal, as pessoas pararam de comprar tantos jogos, e isso afetou diretamente o valor das ações. O que acontece é que a indústria de jogos se tornou cada vez mais financeira, e o que importa agora não é crescer, mas sim crescer dentro das expectativas dos investidores. Julien Pilot, economista especialista em indústrias criativas, explica que quando os mercados se acostumam com grandes lucros, especialmente durante o Covid-19, que foi um período excepcional, em que os jogos foram praticamente o único passatempo acessível, espera-se que a rentabilidade do setor se mantenha alta. O problema é que a Ubisoft atualmente tem muitos acionistas de fora da família fundadora. Esses acionistas estão pressionando a empresa. Um exemplo é o AJ Investments, um fundo de investimento eslovaco, que é acionista da Ubisoft. Em setembro do ano passado, o fundo enviou uma carta ao estúdio expressando seu descontentamento com os resultados da empresa e pedindo para vender a Ubisoft, ou até mesmo substituir o CEO, Yves Guillemot. Embora o fundo seja minoritário, sua proposta foi apoiada por 10% dos acionistas. Se a revolta crescer, isso pode levar à queda de Yves Guillemot. Outro problema do sucesso foi a necessidade de sempre fazer mais e mais. Quanto mais a Ubisoft vende jogos, mais ela contrata. A empresa abriu estúdios em praticamente todos os continentes. A Ubisoft ficou gigante, talvez grande demais. Tem funcionários na Ubisoft em número muito maior do que em estúdios de tamanho semelhante. A Ubisoft é o estúdio com mais funcionários no mundo, bem mais que a The Electronic Arts ou a Activision. Isso é consequência de uma escolha estratégica. A Ubisoft sempre preferiu manter tudo internamente, ao invés de terceirizar o desenvolvimento dos jogos. Essa decisão garantia qualidade, mas, quando há falhas comerciais, se torna mais complicado lidar com os prejuízos, já que a empresa não pode se desfazer de estúdios terceirizados. Outro dilema é querer sempre fazer jogos mais bonitos e mais caros. A Ubisoft não escapou dessa pressão. Como explica Jocelyn Tridemy, level designer da empresa, os jogos da Ubisoft custam mais de 100 milhões de euros para serem feitos, e o mesmo valor é gasto com marketing. Isso significa que, para compensar o custo, é necessário vender muitos jogos. Mas os lançamentos mais recentes não tiveram o sucesso esperado, o que afetou os resultados financeiros da empresa, que está no vermelho. Além da situação econômica, a Ubisoft também enfrenta dificuldades criativas. Jogos como Star Wars, Outlaws, apesar de não serem ruins, seguiram fórmulas já saturadas. As missões, por exemplo, são repetitivas e sem grandes desafios para os jogadores. A youtuber e especialista Julie Le Baron também critica a empresa por criar jogos cada vez mais longos, muitas vezes sacrificando o enredo e os diálogos. Ela sente falta do tempo em que se conectava mais com os personagens dos jogos da Ubisoft. Os jogadores também criticam os jogos da Ubisoft por estarem frequentemente cheios de bugs e com a sensação de que não foram finalizados adequadamente. E além disso, a empresa tem introduzido mais jogos com conexões obrigatórias, o que impede o acesso a certos títulos caso os servidores sejam desligados. Isso aconteceu recentemente com The Crew, um jogo lançado há mais de 10 anos. Isso gerou uma perda de confiança entre os jogadores, que agora preferem não comprar jogos da Ubisoft. Com a frustração dos jogadores, a empresa enfrenta uma reação negativa crescente. A mídia tem falado sobre o Ubibashing,
E é possível que isso explique o fracasso de vendas do mais recente jogo da franquia Prince of Persia, The Lost Crown, que, apesar de bem recebido pela crítica, não obteve sucesso de público. A Ubisoft também sofre com problemas internos de organização. A empresa cresceu tanto que a comunicação entre os diferentes setores ficou prejudicada. Não é mais fácil se comunicar quando se tem 200 ou mais funcionários, e muitos sentem que os processos internos acabam desresponsabilizando as pessoas. Isso está enfraquecendo o compromisso dos funcionários, que já não têm mais o mesmo entusiasmo de antes. Antigamente, trabalhar na Ubisoft era motivo de orgulho, mas isso mudou após uma série de crises. Em 2018, o empresário Vincent Bolloré tentou assumir o controle da Ubisoft, comprando 10% das ações da empresa. Em 2020, surgiram denúncias de assédio sexual, e as ações da empresa, como o congelamento de salários e a exigência de retorno ao escritório, desencadearam greves. Com todos esses desafios, a barra de vida da Ubisoft está perto do fim. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, adicionar aos favoritos para nos ajudar e se inscrever no canal. E ativar as notificações para mais conteúdo como este, e até a próxima.